Vamos dar uma olhada no dinheiro e no poder por trás do Bill Gates e discutir algumas empresas e indivíduos que podem não ser familiares a você, mas que administram nomes que você conhece em seu lar. Então, vamos dar uma olhada mais de perto em uma facção denominada hoje em dia de Deep State. A história da rede de café mais popular do mundo começou em 1971 em Seattle, Washington, a qual originalmente começou como uma loja que vendia exclusivamente grãos de café. Uma década depois, Howard Schultz foi contratado como diretor de marketing e vendas e ele rapidamente transformou a loja de grãos de café em uma cafeteria, com sua estratégia sendo de expansão agressiva conforme os anos passavam. Mas nos anos 1980, o Starbucks entrou em crise financeira, pois os fundadores originais haviam adquirido uma empresa chamada Peet's Coffee. O dono do Starbucks abordou Schultz retransmitindo sua intenção de manter o Peet's. Ao Schultz, então, foi oferecida a posse do Starbucks por 3,8 milhões, se ele pudesse conseguir os recursos com investidores particulares dentro de 60 dias. Schultz alegou não ter o dinheiro e ao final do mês ele mal angariou a metade, apenas para ter o mesmo dono do Starbucks abordando, dizendo que ele recebera uma oferta espontânea de 4 milhões de dólares de um grande investidor e que se Schultz não conseguisse levantar esse dinheiro até o final do mês, ele teria que aceitar a oferta. A versão de Schultz dessa história, ele retransmitiu esses eventos ao seu amigo advogado, e seu amigo advogado respondeu dizendo a Schultz que fosse ao escritório e falasse com o associado sênior do escritório, que por acaso era um William Gates Sr., pai do Bill Gates da Microsoft. Sabe, o Gates Sr., advogado que sentou no conselho da Planned Parenthood antes dos dias do caso de Roe contra Wade, o Gates Sr., que casou com Mary Maxwell, a filha do banqueiro e neta do presidente do Banco Federal Reserve de Seattle. Sim, o Gates Sr., em posição de orgulho nos seus 2 metros e 4 centímetros de altura. Estamos todos familiarizados com esse ponto. Então, Gates Sr. descobriu essa transação e aconselhou Schultz a dar uma volta com ele. Eles caminharam até o escritório do comprador rival não identificado, aonde o Gates Sr. deu ao investidor uma chicotada verbal dizendo: "Você deveria se envergonhar, afaste-se, esse garoto Schultz vai realizar o seu sonho." E então Gates se virou para Schultz e o instruiu a comprar o Starbucks e não se preocupar, que ele e Bill Gates Jr. iriam ajudá-lo. Que história linda, certo? Tem tudo o que você poderia querer. Café bem quente, ascensão de um desfavorecido e, claro, um sábio senhor de idade cuidando dos sonhos de um jovem rapaz. Ah, claro! É o mesmo cara que defendeu a exterminação antecipada de muitos sonhos em potencial através do Planned Parenthood. Mas não vamos remoer isso agora, porque o Gates Sr. fez esse sonho único americano se tornar realidade. Tão inspirador, verdadeiramente alcançável para qualquer um que estivesse disposto a trabalhar duro e, claro, disposto a esse bom acordo e trabalhar em torno da sombra indireta do proprietário da empresa. Se há alguma coisa em que o Starbucks tenha sido bem sucedido, é monopolizar um grupo demográfico vendendo a experiência da cafeteria com o copo do Starbucks como um símbolo de status, onde o atual logotipo do Starbucks, sendo que a maioria das pessoas pensa ser uma sereia de cauda dupla, que o Starbucks se refere como uma sereia, mas é na verdade uma criatura híbrida. Sua metade superior sendo uma fêmea humana e a metade inferior sendo 2 caudas de peixes ou 2 caudas de serpentes. O café naquele copo vem com um valor objetivamente alto, e alguém pode deduzir que altos preços equivalem a alta qualidade, ou pelo menos ingredientes reais. Mas quando você analisa a composição das bebidas e dos produtos assados do Starbucks, o que te resta são os OGMs, pesticidas, xarope de milho com alto teor de frutose e vestígios de hormônios de crescimento espalhados, os quais todos estão conectados a doenças crônicas e problemas de infertilidade. Até o leite tem OGM, de vacas alimentadas com uma dieta de milho OGM. Esse milho é pulverizado com pesticida como o Monsanto Roundup. Se você já pulverizou Roundup no seu quintal,
Você sabe por experiência própria que mata tudo que entra em contato. Então, o que significa ingeri-lo no dia a dia? Então, a prioridade do Starbucks deveria ser se afastar dos ingredientes da OGM Monsanto, certo? Bem, vamos seguir o dinheiro e demonstrar por que eles não podem. A divisão dos ingredientes pode ser apenas um sotaque na história, mas é na verdade um grande negócio, pois podemos desenhar uma linha distinta do bom acordo do Starbucks entre Schultz e Gates em uma empresa que controla a maior parte do abastecimento mundial de alimentos. A Monsanto começou originalmente como uma empresa química, eventualmente evoluindo para uma empresa farmacêutica. Em seguida, fez parceria com os militares para nos dar o agente laranja, o inseticida DDT, PCBs em hormônios de crescimento artificial, o qual não fez nada além de deixar um rastro de destruição em seu caminho. A Monsanto teve que desembolsar milhões e milhões de dólares para liquidar processos judiciais por causa dos efeitos prejudiciais dos seus produtos químicos. Então eles eventualmente mudaram seu foco para a agricultura. E adivinha? Agora eles podem controlar nosso abastecimento alimentar. Eles puderam permanecer fiéis às suas raízes, introduzindo produtos químicos e modificações genéticas das safras. Se seguirmos o rastro de dinheiro da origem do Starbucks, da divisão dos ingredientes do Starbucks nos levando ao Monsanto, nós chegamos a 2009, quando a Fundação Bill e Melinda Gates comprou 500 mil ações da Monsanto. Ou, pelo menos foi isso que foi publicado e documentado naquele ano fiscal. Em outras palavras, esse é o investimento que conhecemos. O Bill comprou, simultaneamente, uma grande quantidade de ações da Cargill, uma agrogigante anônima que governa os produtos alimentares da base do mundo. Fazendo isso, ele efetivamente tem uma grande participação financeira no abastecimento mundial de alimentos, e esse fornecimento é controlado por empresas com reputações menos do que impecáveis, isso dizendo de forma suave. Mais tarde, Bill Gates investiu milhões e milhões de dólares em empresas alternativas de carne vegetal, como a Beyond Meat, e o hambúrguer impossível, vendido em restaurantes de luxo, supermercados e até mesmo de fast food, como o Burger King, Carl's Jr. e agora o Starbucks. O CEO da Impossible Foods é Patrick Brown, um professor de bioquímica da Stanford especializado em pesquisa de DNA, cujo pai trabalhava para a Central de Agência de Inteligência. Enquanto os profissionais de marketing irão projetar campanhas para pintar essas carnes vegetais como alternativas saudáveis, é comprovado e documentado que esses hambúrgueres usam soja OGM e vegetais borrifados como o Monsanto Roundup. Recentemente, o Monsanto foi adquirido pela Bayer por 66 bilhões de dólares. A Bayer é uma empresa farmacêutica alemã que fazia parte do conglomerado IG Farben no Terceiro Reich e foi condenada pelos militares americanos por tirar vantagem da ausência de restrições legais e éticas à experimentação médica para testar suas drogas em humanos relutantes durante a Segunda Guerra Mundial. Você pensaria que a Bayer teria aprendido a lição e talvez tentado se comportar, não sei, um pouco mais eticamente ao longo das décadas, mas não. Eles têm tantos escândalos em processos judiciais quanto a Monsanto, como recentemente, quando os laboratórios da Bayer perceberam que seus hemoderivados estavam contaminados com HIV e decidiu que seu investimento financeiro nesses produtos era alto demais para descartarem todos os seus frascos de sangue em um incinerador. Então, eles venderam seus produtos contaminados para a América do Sul e Ásia sem a cortesia de um aviso. Sim, essa é a empresa que controla nossos produtos farmacêuticos e fornecimento de alimentos. Não estamos todos emocionados? Não é de admirar que Bill Gates esteja fazendo chover nessas empresas. Elas são literalmente as MPVs de sua paixão e de sua família, controle populacional. Nos anos 1980, Bill Gates Sr. era um advogado que fazia parte do conselho da Planned Parenthood, antes mesmo que alguém soubesse o que era Planned Parenthood. O seu filho, o cofundador da Microsoft e bisneto da Federal Reserve, desempenhou um papel fundamental no império do Starbucks de Howard Schultz. No início dos anos 2000, após uma série de publicidade negativa da mídia por seus problemas jurídicos, o Bill Gates estabeleceu a Fundação Gates para seus esforços filantrópicos.
Durante esse tempo, Bill Gates não apenas declarou um explícito interesse no controle populacional, mas ele também investiu em gigantes farmacêuticos e agrícolas como a Monsanto, a qual tem uma reputação notória pelo total desprezo pela vida humana. Não apenas isso, mas quantidades significativas de produtos químicos da Monsanto podem ser encontradas nos investimentos de Bill Gates, como bebidas e alimentos assados do Starbucks, além de produtos derivados de carne e os hambúrgueres das Impossible Foods. Foi comprovado que esses produtos químicos causam câncer e infertilidade. Soa como um plano mestre traçado por um dos maiores bichos-papões do mundo. Mas Bill Gates é apenas um cara. Quem realmente é a força controladora por trás dele? Quem é a verdadeira potência financeira por trás de todas essas empresas? Quem é o homem por trás da cortina? Se você seguir o dinheiro, você chegará a um lugar: Bain & Company. A Bain & Company foi fundada em 1973 por ex-figurões de Boston Consulting Group, e esses figurões e suas famílias agora possuem times esportivos como o Boston Celtics, o New England Patriots e o Boston Red Sox, multibilionários que sentam no conselho da Federal Reserve. A Bain & Company é uma das 3 grandes elites no gerenciamento de firmas de consultoria, que são notoriamente sigilosas sobre si mesma e seu trabalho para clientes, ganhando assim o título KGB da consultoria ao longo dos anos. Você deve ter ouvido falar da Bain & Company durante a corrida de Mitt Romney para a presidência. As 2 pessoas mais famosas da Bain são Dick Cheney e Mitt Romney. E claro, o Dick Cheney foi vice-presidente durante a administração do Bush. Mitt Romney quase se tornou presidente. O próprio Mitt Romney iniciou no Boston Consulting Group, onde ele trabalhou ao lado de ninguém menos do que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Eventualmente, Mitt Romney passou a trabalhar para a Bain, onde ele rapidamente subiu na hierarquia, tornando-se um dos vice-presidentes no final dos anos 1970, chefiando o capital de risco de um braço da Bain chamado Bain Capital. Você pode nunca adivinhar isso, mas o íntegro mormon Mitt Romney esteve lá durante o tempo todo, literalmente moldando a cultura e realidade dos Estados Unidos e de países ao redor do mundo, através da Bain & Company. Enquanto a Bain funciona como uma empresa de capital privado, acho que podemos dizer com confiança que a Bain & Company é uma frente da inteligência dos Estados Unidos e uma empresa militar industrial, já que algumas das pessoas mais famosas da Bain são funcionários do governo de alto nível. E os clientes mais famosos da Bain foram e são Halliburton, Raytheon, Monsanto, Microsoft, Starbucks e até mesmo a Fundação Bill e Melinda Gates. A Bain gerencia uma grande parte das empresas na Fortune 500, é por isso que seus estoques vão tão bem. E enquanto a Bain diz que eles são uma empresa de consultoria, seu padrão é de uma empresa de aquisição que entra, assume e silenciosamente deixa a concha intacta enquanto eles colocam seus próprios funcionários em posições de poder dentro de uma empresa. Você pode se surpreender que o gerente da Bain é Ryan Seacrest, o responsável pelo reality show Keeping Up with the Kardashians. Podemos dizer com eficácia que o mormon íntegro Mitt Romney foi o cara que colocou a agenda transexual na televisão através da saga Bruce e Caitlyn Jenner. Então, quando Kanye West fica tagarela e é amarrado a uma maca e colocado de castigo por alguns dias apenas para retornar parecendo um aspirante a clone do Marshall Mathers, isso é tudo a Bain & Company. Quando você vê Bill Gates fazendo "pergunte-me qualquer coisa" na seção de respostas do Reddit ou postando no noticiário das 6 horas, rotulado como especialista em pandemia e falando sobre vacinações obrigatórias, mantendo todos em casa para um futuro previsível e sorrindo com satisfação, isso é a Bain & Company. Quando você está mordiscando seu hambúrguer de fast food à base de vegetais e dá uma bocada do delicioso Monsanto Roundup, isso é Bain & Company. Quando você dá um gole no seu Mocha Frappé Latte, apenas para ser inundado com uma enorme quantidade de agendas sociais voando para fora da sede do Starbucks, você adivinhou, é a Bain & Company. E se você já é um liberal de alguma forma e gosta de tais agendas e uma xícara de café bem quente do Starbucks, lembre-se de que sua visão do mundo está sendo socialmente projetada pelo trabalho de um candidato republicano à presidência.
O íntegro governador Mormon e atual senador Mitt Romney e um bando de velhos rabugentos que estiveram com Bush desde a época de Skull and Bones. Então, seguimos o dinheiro, mas onde nós chegamos? Bem, neste vídeo, chegamos a um pequeno grupo centralizado, tudo pertencente e operado ou pelo braço de investimento da Sea Skull and Bones, também conhecido como BAM, ou é de propriedade e operado pelo Mossad, Carlyle ou BlackRock. Esse grupo tem dinheiro ilimitado e poder para assumir empresas e indústrias que consideram cruciais. Essas pessoas têm dinheiro ilimitado porque eles estão literalmente sentados no conselho da Federal Reserve, que nos traz ao legado da família Gates. Eugenia, agora rebatizado como controle populacional com a Planned Parenthood por parte de seu pai e o Banco Federal Reserve do outro. Tudo que Bill Gates já tocou, da Microsoft a Starbucks, para suportar os fabricantes das vacinas da Monsanto e hambúrgueres à base de plantas, foi tudo administrado pela Bain & Company. São eles que colocam computadores da Microsoft em cada mesa de escritório, em cada prédio do governo e no laboratório de informática de cada escola. E esses computadores e programas têm acesso pela porta dos fundos para espionagem. Isso é o Deep State, ou pelo menos uma facção dele.